lógicas comerciais e mercantis da modernidade. Nós vamos dar uma pincelada porque o nosso tempo é curto, uns 14 minutos, para falar um pouquinho então sobre esse assunto. Nós vamos ver o que seriam essas grandes navegações, o que elas buscavam, né? Então, as grandes navegações, também conhecidas como a Era do Descobrimento, eram grandes expedições marítimas, onde alguns países europeus exploraram intensamente o globo terrestre em busca de novas rotas comerciais. Os historiadores, eles geralmente referem-se à Era do Descobrimento como as explorações marítimas pioneiras, realizadas por portugueses e espanhóis entre os séculos XV e XVI, que estabeleceram com a África, a América e a Ásia, em busca de uma rota alternativa para as Índias, movido pelo comércio de ouro, prata, especiarias. E essas explorações do Atlântico e Índico foram seguidas por outros países posteriormente, como a França, a Inglaterra e Países Baixos, que exploraram as rotas comerciais portuguesas e espanholas até o Oceano Pacífico, chegando à Austrália em 1606 e à Nova Zelândia em 1642. Durante o período das grandes navegações, Portugal destacou por possuir uma das maiores e mais bem equipadas frotas da Europa. É a caravela portuguesa, característica marcante do país durante o período, e era uma embarcação frágil, mas bastante versátil e fácil de se construir. Posteriormente, então, a caravela ela foi substituída por outros mais resistentes embarcações. Ao longo do século XV, toda a costa africana ela foi descoberta, e em 1498 Vasco da Gama chegou à Índia, contornando o continente africano. O pioneirismo português ocorreu principalmente por conta da capacidade técnica e científica, que depois resultou na descoberta do Brasil em 1500. Então, nesse período, os portugueses eles viviam um período de transição. Eles estavam passando, da Idade Média para a Idade Moderna. E nessa mudança também a Igreja Católica ela estava passando uma grande crise. Os seus fiéis eles estavam entrando em alguns questionamentos e a Igreja Católica não estava dando a resposta que eles procuravam, a resposta que eles precisavam. Então estava havendo alguns questionamentos ali não respondidos. Então seus fiéis eles estavam à procura de novos caminhos, novas descobertas. E na Idade Média, nesse período, predominava o teocentrismo, onde eles acreditavam que Deus era o centro de todas as coisas e que todas as explicações estavam em Deus. Já na Idade Moderna, esse período passou a predominar o antropocentrismo, que era onde o homem era o centro de todas as coisas e todas as explicações estavam no homem. Com essa nova ideia, o que aconteceu? Os homens, então, como ele era o centro de tudo, as explicações estavam neles, eles procuravam novos caminhos, novas descobertas. Isso deu origem, então, às grandes navegações. Naquela época, então, no século XV, as pessoas elas não sabiam que a Terra tinha uma forma de esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, pela África, pela Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e especiarias que usavam para conservar os alimentos, Então, como a gente sabe, antigamente não se tinha as tecnologias que se tem hoje para conservar os alimentos, então eles precisavam dessas especiarias
para seu comércio, para seu consumo e também para conservar, armazenar os alimentos, né, para que não viesse se perder, estragando. Então eles usavam de certa forma a especiaria para a conservação dos alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo e os venezianos e os genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. Então a gente sabe, quando a mercadoria ela tem dificuldade de chegar ao seu destino, ou é muito distante, se tem um custo, né, de combustível com esse transporte, ou tem que passar por várias pessoas, né, vários mercadores até chegar no seu local de destino. Então essa mercadoria ela vai ter acréscimos, né? Ela vai chegar lá com preço bem maior. Não é como a pessoa conseguir direto, né, da fonte, como diz, e trazer essa mercadoria. Então essa mercadoria chegava com preço muito elevado. Então a economia de Portugal dependia desse comércio e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. O que seria esse monopólio italiano? Os italianos, eles, por terem direitos exclusivos na venda das especiarias, cobravam preços abusivos pelas mesmas. A única maneira de quebrar o monopólio comercial italiano era descobrir um novo caminho marítimo para as Índias. Era o que Portugal estava à procura, né, desse novo caminho para tirar das mãos, né, dos italianos esses produtos. Eles também queriam ter acesso a esses produtos e precisavam, né, deles para sua sobrevivência, para seu comércio. Em 1453 ocorreu outro problema. O Império Otomano, também conhecido como Império Turco ou Turquia Otomana, ela tomou Constantinopla e fechou a passagem do Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Então era o caminho onde os portugueses estavam usando para chegar até a Índia e a China. E o Império Turco, né, ele bloqueou, ele, né, proibiu que os portugueses cruzassem por ali. Então os portugueses eles precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos aprimoradas pelos árabes foram apropriadas pelos portugueses. Então nós vamos ver algumas dessas tecnologias que eles foram usadas naquele tempo, né? E que são usadas até os dias de hoje, como a bússola, que consiste, né, basicamente em uma caixa com uma agulha magnetizada ao meio, que aponta para o ponto cardeal norte. Outro material que eles usavam, né, para suas grandes expedições era o astrolábio, que é um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. O quadrante é um instrumento de madeira ou latão que permite medir alturas inacessíveis. A balestilha, instrumento usado pelos navegadores para medir a altura dos astros. A ampulheta, um dos diversos instrumentos que o homem concebeu para medir o tempo, também conhecido por relógio de areia. E as velas latinas, que geralmente tinham 2 mastros com velas latinas. São velas triangulares. E as embarcações maiores, elas podiam ter até 3 mastros. Então, pelas velas serem triangulares, elas permitiam bolinar, avançar no mar fazendo um zigue-zague, mesmo em ventos contrários. É o que facilitava a viagem deles. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e utilizar as técnicas da carpintaria naval. Então, eram os meios de tecnologias e comunicação que eles tinham naquele período.
Também as caravelas, elas foram grandes invenções, como a gente já viu acima, né, dos portugueses. Elas eram relativamente pequenas, leves e ágeis. As caravelas, então, eram ideais para a navegação costeira. Elas foram dotadas, né, de velas triangulares que possibilitavam, então, navegar, como a gente viu, contra o vento, né, e desviar de obstáculo. Em casos de ataque, então, elas mudavam rapidamente o curso, né, por elas serem bem versáteis, então elas podiam entrar em alguns rios, em estuários, que estuários, né, são pequenos lugares que dá caminho entre o rio e o mar, né, interliga o rio e o mar. Então, essa versatilidade então deu às caravelas grande vantagem sobre pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses eles lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessa exploração, eles adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos da costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecido de algodão, ferro, cobre, né, marfim, e também a comercialização de escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa no caminho para o Oriente era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorriam faziam do local um ponto crítico, por isso que o nome já era, né, o Cabo das Tormentas. Então, quando ele foi ultrapassado, Dom João II mudou o nome dele para Cabo da Boa Esperança, né? E sua travessia ali comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico eles se ligavam. Aumentavam assim as esperanças dos portugueses chegarem no Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias, ou seja, o Portugal, né, teve o privilégio, teve o direito de fabricar e vender, né, certas especiarias, certos produtos. Então, o governo português ele adquiriu esse direito, né, de comércio. Então, esse era o nosso assunto de hoje sobre as grandes navegações. Espero que tenha cooperado um pouco, né, com esse conteúdo. Muito obrigada.